Tudo bom, gente? Estamos de volta. Professor Ronaldo Faria. Vamos falar hoje, dando continuidade à aula sobre imperialismo, falaremos sobre a era Meiji, sobre o governo do imperador Matsuhito. 45 anos, se estende de 1867 a 1912. Tá? Essa era Meiji, eu procurei resumir aqui para vocês, ela configura um processo de ocidentalização do Japão. Essa ocidentalização se manifesta na política através de um processo de centralização política, administrativa e territorial e no aspecto econômico na sua modernização, principalmente no seu aspecto de industrialização. Mas antes vamos caracterizar aquele momento histórico. Desde o século XVII, que existia no arquipélago japonês o que alguns historiadores chamavam de feudalismo Tokugawa, uma família de nobres que acaba dominando a política no arquipélago japonês, né? E nesse período, que alguns também chamam de shogunato, eu já vou dizer porquê, o que marca esse período, esses séculos da história japonesa, é a supremacia do poder dos senhores militares, dos chamados senhores da guerra, os shoguns e os daimyos, grandes proprietários de terra que acabavam dominando a estrutura militar. E nesse momento, embora exista um imperador e uma nobreza imperial, o que chama atenção é a disputa entre essas duas esferas de poder, e onde esse poder militar dos proprietários de terra, tanto dos daimyos quanto dos shoguns, acaba se sobrepondo ao poder civil desse imperador. Na prática, o imperador japonês ele acaba tendo um poder mais simbólico do que efetivo, um poder quase que espiritual. Efetivamente, ele se manifestava quando o Japão sofria algum tipo de agressão externa. Aí esse poder do imperador se mostrava mais efetivo. Mas, de uma maneira geral, dentro dessa disputa entre esse governo civil e os líderes militares dominavam a cena política do Japão, né? Por isso que se fala um período de shogunato, os shoguns, os senhores da guerra, os senhores da terra, que impunham a servidão a esses trabalhadores rurais e acabavam comandando uma estrutura socioeconômica baseada no uso da terra, portanto uma estrutura rural. No século XIX, o Japão, assim como as outras nações, as outras regiões do Oriente, terão que lidar com a questão do expansionismo europeu, com a questão do imperialismo. Isso irá de encontro com alguns séculos de isolamento econômico que se verificou nesse período do chamado feudalismo Tokugawa. Por volta de 1840, o monarca holandês Guilherme II requisita aos shoguns a liberdade de comércio nos portos japoneses. Naquele momento isso foi negado, mas posteriormente, em 1854, o almirante norte-americano Matthew Perry ele negocia o Tratado de Kanagawa. Em linhas gerais, esse tratado estabelecia a abertura inicialmente de 2 portos japoneses, permitia o abastecimento de naus estrangeiras nesses portos, ajuda aos náufragos e a permanência de um cônsul norte-americano no território japonês. 2 anos depois, esse tratado ele foi ampliado, né? Aí é permitido a residência de norte-americanos no território japonês, também é permitido o culto cristão, protestante no caso, norte-americano, né? E a ampliação do número de portos onde é permitido esse livre comércio. Se inicialmente esse tratado beneficiava os Estados Unidos, posteriormente outras nações como Inglaterra, França, Holanda, né? Também vão se beneficiar dessa abertura econômica imposta aos japoneses. A partir desse momento, começa a existir uma pequena diferenciação, né, em relação à ação japonesa e das outras regiões, impérios ou nações daquela região oriental. Se nas outras regiões o colonialismo europeu alcançou significativo sucesso, no Japão esse processo enfrenta um caminhar diferente, digamos assim, né? Por volta de 1862, né, o imperador ele vai nessa disputa, nesse contexto de disputa entre o poder civil, o imperador e os líderes militares, os shoguns e os daimyos, né, o imperador
proíbe a permanência dos estrangeiros no país e começa violentamente a expulsar esses estrangeiros. Claro que essa atitude do imperador imediatamente recebe uma resposta imperialista. Inglaterra, Estados Unidos, França, Holanda reagem violentamente, conseguem barrar essa atitude nacionalista do imperador japonês e fazem com que seus interesses econômicos sejam respeitados na região. Dentro desse contexto de disputa interna entre o poder imperial e o poder militar dos senhores da terra, e também da disputa dos interesses nacionalistas japoneses e dos interesses imperialistas ocidentais, ascende ao trono japonês um príncipe chamado de Matsuhito, futuro imperador. Esse príncipe ele vai liderar um processo, como eu mencionei no início da aula, um processo de ocidentalização do Japão. Por isso que eu disse que rola um processo meio diferenciado do Japão em relação ao colonialismo, se comparado às outras nações da região. Eles, num determinado momento, no Tratado de Kanagawa, eles fazem concessões, mas ao mesmo tempo eles vão ganhar tempo para ficarem parecidos com os ocidentais. Se o grande diferencial das nações ocidentais em relação ao Japão era o processo político de centralização e seu desenvolvimento econômico e industrial, o Japão começará um processo de cópia desse modelo. O Japão vai se adaptar, buscando no Ocidente esse modelo de desenvolvimento. Então, gente, a partir de sua chegada ao poder, em 1867, o Matsuhito ele vai começar a tomar uma série de medidas que acabam, décadas depois, transformando o Japão numa potência industrial, rivalizando com potências europeias. Lembrando que esse quadro vai atingir seu auge durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão estará ao lado da Itália e da Alemanha, no chamado eixo Berlim-Roma-Tóquio, enfrentando potências europeias, enfrentando os Estados Unidos dentro da Segunda Guerra Mundial. Quais são essas medidas tomadas por esse governo que se estabeleceu em 1867, liderado pelo Matsuhito, que vai permitir com que o Japão rivalize com essas nações europeias, e também com os Estados Unidos? Eu, no começo da aula, coloquei para vocês, esse processo de ocidentalização, politicamente, ele está explicado através de uma ação de unificação política, administrativa e territorial, a centralização, e na economia é uma passagem de uma sociedade essencialmente rural para uma sociedade urbana, de uma sociedade essencialmente agrícola para uma sociedade mais moderna, mais industrial. Portanto, na economia, o grande objetivo é a industrialização desse país. Então, para facilitar esse entendimento, eu sistematizei uma série de medidas adotadas por esse governo do imperador Matsuhito. Acho que dessa forma fica fácil para vocês visualizarem esse processo de modernização japonesa, tá? Aqui, medidas políticas. Podem ver que elas estarão conectadas com o processo de unificação, como eu falei para vocês, Fim do sistema feudal e fim do shogunato. Por quê? Porque o sistema feudal, o shogunato, ele é baseado na fragmentação política, na fragmentação militar. Cada senhor tem direito ao seu próprio exército. Para acabar com esse poder e efetivar o poder civil, o poder do imperador sobre esses senhores, tem que desmilitarizar esses líderes locais, esses proprietários de terra, O poder militar desses senhores normalmente estava na mão de soldados, digamos assim, completamente fiéis a esses senhores, os chamados samurais. Então, alguns chegam a falar do fim dos samurais. Outros autores falam que esses samurais, eles são incorporados a esse estado que está se formando e vão se transformar em funcionários públicos, normalmente ligados à cobrança de impostos, nesse caso. Eu não coloquei aqui, mas uma das principais ações econômicas desse governo é aumentar consideravelmente a cobrança de impostos dentro do país que está se formando, porque o custo dessa centralização, o custo desse processo de industrialização, ele é alto, portanto tem que ter um aumento dos impostos, tá? Uma outra coisa importante, que já está traduzida aqui, é o fortalecimento, a centralização propriamente dita, o fortalecimento desse Estado que está se formando. Certo? Como vem esse fortalecimento? Retirando o poder dos líderes locais, certo? E principalmente, olha aqui embaixo, organização de um exército nacional permanente,
certo? Leal a esse imperador. Portanto, você pode ver que cada tópico desse aqui, ele está relacionado a esse objetivo de centralização. E também de modernização política, né? E aí você vê aqui, ó, ele vai estabelecer uma série de reformas legislativas, né? Isso fica exemplificado por uma Constituição estabelecida, promulgada em 1889, mesmo ano que o Brasil está virando república, os japoneses estão criando sua primeira Constituição. O que estabelece essa Constituição? Estabelece um país centralizado, unificado, certo? Com um conjunto de leis, né? O que mais estabelece? Estabelece um governo democrático, estabelece uma monarquia parlamentar. Ó a modernização aqui e ó o exemplo de algumas nações europeias. Aliás, colocam que essa Constituição, ela segue o modelo alemão, tá? O que mais que tem aqui, que eu coloquei para vocês? Na verdade, dentro desse processo de centralização, para não criar uma terceira frente aqui, que seria uma cultural ou social, eu também coloco uma medida política o ensino primário obrigatório, né? Porque aí você dá condição de cidadania plena. Pena que não aconteceu isso no Brasil, né? Mas naquele momento de modernização, eles estabelecem uma condição desse antigo servo, desse trabalhador camponês, ter acesso ao sistema de ensino e muito provavelmente ter conhecimento desse processo de modernização política que o país dele está atravessando, tá? Bom, então agora vamos para as medidas econômicas. Considerando que por trás dessas medidas tem um processo de urbanização, tá? Bom, então agora vamos falar das medidas econômicas. E devemos lembrar que todo esse processo de modernização vai acabar trazendo como consequência um importante processo de urbanização. Dentro desse contexto é estabelecida a reforma agrária. Lembrando que isso também tem um caráter político, já que os grandes senhores de terra, né, tanto daimyos quanto shoguns, eram importantes agentes políticos. Dividindo a terra, se retira o poder político dessa antiga classe dominante. Também é estabelecida a abertura dos portos, o livre comércio nos portos do Japão, também permitindo um contato mais direto, estabelecimento de relações comerciais com o restante do mundo. Nesse processo de modernização, é importantíssima a participação do Estado. Portanto, se caracteriza um forte intervencionismo estatal na economia. Outra coisa importante é a padronização monetária, ou seja, a criação da moeda nacional japonesa, o iene. Também devemos lembrar que tanto o processo político de centralização quanto esse processo de modernização e industrialização, ele vai ter um alto custo para os japoneses. E óbvio que esse governo vai implementar uma política de aumento considerável dos impostos. Dentro desse contexto, tanto para arrecadar quanto posteriormente para direcionar esses investimentos, é criado o Banco Nacional do Japão. Também chama atenção fortes investimentos, tanto no setor de transportes quanto no setor de comunicação, com a construção de ferrovias e com a construção de redes de telegrafia. A ferrovia é extremamente importante nesse processo porque dinamiza, torna mais barato, mais eficiente a circulação de produtos, de pessoas, de capitais e também de informações dentro do território japonês. Muito importante nesse processo é o intercâmbio cultural estabelecido com áreas mais modernas, industrializadas, tanto da Europa como com os Estados Unidos. São enviados para esses grandes centros estudantes japoneses. O objetivo é fazer com que essas pessoas, ao retornar, levassem para o país, né, novas tecnologias, novos conceitos administrativos para esse Estado que está em processo de modernização e unificação. Também é muito importante a criação das universidades. As universidades servirão de base de radiação para esses novos conceitos, essas novas tecnologias que chegavam naquele momento no país. Considerando todas essas iniciativas governamentais, tanto no aspecto político quanto no aspecto econômico, a gente entende por que num rápido período histórico, de aproximadamente 50 anos, o Japão vai se transformar numa potência moderna, industrializada e politicamente centralizada. Terminamos aqui a aula de hoje. Então, galera, continuem se cuidando, continuem estudando. Um abraço, valeu, tchau, tchau.